amada igreja, na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém? Bom, convido os irmãos, então, sem mais delongas, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo São Lucas, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versos 25 a 37. E diz assim, então, a palavra do nosso Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-o quase semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, ou seja, cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Amém? O título do nosso sermão hoje é: Não viva para ser salvo, viva como alguém que já foi salvo. Não viva para ser salvo, viva como alguém que já foi salvo. Esse é um texto bastante conhecido pela igreja. Aliás, é um texto muito conhecido no meio evangélico por todas as igrejas. Entretanto, muito embora já seja um texto bastante conhecido, nós ainda continuamos tirando grandes e preciosas lições desse texto. E hoje eu gostaria de convidar a amada igreja para analisar, uma vez mais, esse texto comigo. O texto bíblico, então, nos diz que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. O intérprete da lei era um especialista da lei judaica. Assim, quem estava questionando Jesus não era qualquer um, mas alguém que era especializado, especialista nas escrituras sagradas, na lei mosaica. Bom, o doutor da lei faz 2 perguntas para o nosso Senhor Jesus, e nós vamos analisá-las separadamente. A primeira pergunta é a seguinte: o intérprete da lei se levantou para pôr Jesus à prova e disse, pergunta 1, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Então, o doutor da lei, conhecedor da lei mosaica, responde: Amarás a Deus e a teu próximo como a ti mesmo. E a resposta, então, de Jesus: Faze isso e viverás. O que chama a nossa atenção nesse texto é que a primeira pergunta realizada pelo doutor da lei que ele sabia o que estava escrito na lei. Tanto sabia que ele mesmo foi quem respondeu, porque a resposta de Jesus foi justamente outra pergunta. Ao analisar a conclusão, então, de Jesus, ao dizer, faze isto e viverás, os tradutores sírios e árabes têm traduzido essa frase, faze, no presente do imperativo, ou seja, continue fazendo. Logo, a conclusão que se chega é, continue fazendo e continuarás vivendo.
Assim, a resposta de Jesus aponta não para uma resposta simplesmente, mas para um estilo de vida sem fim, de amor, que requer amor ilimitado, tanto a Deus quanto ao seu próximo. Assim, a resposta de Jesus vai apontar para um estilo de vida. Mas num segundo momento, após ter sido elogiado por Jesus e ter sido encorajado a seguir a lei para herdar a vida eterna, o doutor da lei faz uma segunda pergunta, a qual vai desencadear então na parábola que lemos do bom samaritano. E a segunda pergunta é, querendo justificar-se, pergunta, quem é o meu próximo? Ao analisar essa pergunta, é bastante comum encontrarmos textos referindo-se ao querer justificar-se como sendo uma forma de desculpar-se, como se o doutor da lei estivesse se desculpando. Porém, esse termo pode ser melhor entendido ao adotarmos o sentido de querendo tornar-se justo, ou seja, o doutor da lei ainda queria saber de Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Nesse sentido, o que pode fazer para se tornar justo, ou seja, justificar-se. Analisando então esse texto, o teólogo Calbart vai dizer o seguinte: o doutor da lei não sabe que somente por misericórdia ele pode viver e herdar a vida eterna. Ele de fato vive pela sua própria intenção e capacidade de apresentar como um homem justo diante de Deus. Lendo essa frase de Calbart, eu me coloquei a pensar, será que nós também não estamos vivendo dessa mesma forma? Ao olharmos para as nossas igrejas, ao olharmos para os crentes, o que nos parece é que a partir do momento em que nós nos convertemos, que aceitamos a Jesus, que ouvimos e aceitamos a sua palavra, o seu chamado, a impressão que temos é que nós precisamos, a todo instante, provar o nosso valor. É como se vivêssemos nossas vidas tentando provar que merecemos a salvação. Mais do que isso, é como se vivêssemos as nossas vidas preocupados o tempo todo em sermos salvos ou não irmos para o inferno. É como se estivéssemos vivendo a nossa vida como crentes, muitas vezes, não por amor a Cristo, mas com medo de ir para o inferno, com medo da condenação. E esse medo, por vezes, fala mais alto que o próprio amor de Cristo. E por conta disso, muitas vezes passamos a impressão de que ser cristão é um fardo. Ser cristão não é um privilégio, é um fardo pesado. É um fardo que nós temos que carregar todo dia. Parece que ao nos convertermos, nos tornamos carrancudos, pessoas que não riem, não sorriem para a vida, que têm que sempre viver a vida olhando para todos os lados, procurando alguma coisa que ele possa fazer para provar o seu valor, para provar que ele merece todos os dias a salvação. Colocamos sobre nós e sobre as pessoas do mundo um fardo pesado demais. Talvez, e apenas talvez, essa seja a resposta para o crescente esvaziamento das nossas igrejas. Colocamos sobre os nossos próprios ombros, colocamos sobre os ombros daqueles que estão lá fora um fardo demasiado pesado. Muitas vezes nos vemos tão preocupados em cumprir regras doutrinárias e de condutas morais que simplesmente nos esquecemos que o amor, tanto a Deus quanto ao próximo, vem muito antes de qualquer regra, de qualquer doutrina e de qualquer lei. E é justamente isso que Jesus vai ensinar com a parábola do bom samaritano. Observe comigo no verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. O sacerdote e o levita, eles eram autoridades ligadas ao templo. E ambos, tanto o sacerdote quanto os levitas, assim como, também como os doutores da lei, acreditavam na ressurreição dos mortos e na salvação para a vida eterna. Entretanto, para eles, a salvação estava vinculada à obediência da lei mosaica e das tradições. Acreditavam que a justiça humana poderia ser alcançada através do cumprimento meticuloso dos mandamentos. Ok, mas o que isso importa? É que, ao contrário dos fariseus, dos escribas e dos levitas, os samaritanos não acreditavam na ressurreição dos mortos e tampouco na vida eterna. Os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, ou seja, nos livros escritos por Moisés. Isso eles tinham para eles como escritura sagrada, rejeitando assim os demais livros como do Antigo Testamento, como os profetas. Logo, para os samaritanos, a morte era entendida como um retorno ao pó, simplesmente, como diz em Gênesis 3, capítulo 3, verso 19, sem uma doutrina clara sobre a imortalidade da alma ou a ressurreição do corpo. Ou seja, para os samaritanos, a recompensa e o juízo eram associadas principalmente a essa vida. Mas qual é a relevância dessa informação para esse texto? O fato de ambos passarem de largo tem como justificativa para a conduta dos dois religiosos é porque poderiam ter pensado que estava o homem morto e assim tocá-lo seria contrair impureza. Logo, tornar-se impuro poderia comprometer o cumprimento da lei e, por consequência, a sua salvação. Assim, podemos concluir que, por estarem mais preocupados em merecer a salvação, eles colocaram a lei, a doutrina, acima da vida humana. E isso fica ainda mais claro quando vemos os fariseus, por diversas vezes, criticando Jesus por ele estar curando no sábado. A lei é mais importante do que a vida humana. A lei foi sacralizada, a lei foi santificada e o amor simplesmente foi esquecido. A lei foi sacralizada e o homem está debaixo da lei. E como a lei está acima do homem, para eles, a lei é mais importante que a vida humana. E por muitas vezes, também para nós, como igreja. E não falo somente da nossa, eu falo da igreja de forma geral. Quando olhamos lá para fora, quando olhamos para outras igrejas, o que vemos muitas vezes é que a lei, a doutrina foi sacralizada e colocada acima da vida humana. Diferentemente, entretanto, foi a conduta do samaritano. Por não estar preocupado em ser ou deixar de ser salvo, por não se preocupar em garantir a sua salvação, ou mostrar que merecia ser salvo, ele pôde ter a liberdade de colocar a vida humana acima da doutrina. Não é segredo para ninguém que os judeus desprezavam os samaritanos. Mas para entendermos melhor a profundidade dessa rivalidade, desse ódio entre judeus e samaritanos, existia um dito popular que dizia o seguinte: aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come carne de suínos. E nós sabemos que para um judeu comer carne de porco é algo impensável, é algo inimaginável.
Diante de tamanha rivalidade, podemos então imaginar como os ouvintes de Jesus, principalmente o doutor da lei a quem ele estava respondendo, se sentiram ao ouvir que a história relatada por Cristo, um samaritano agiu de forma exemplar, enquanto o sacerdote e o levita tiveram seus atos simplesmente reprovados. Não bastasse, ao finalizar a história, Jesus ele repete a fórmula anterior utilizada na primeira pergunta, e ele responde a pergunta do doutor da lei com outra pergunta. Verso 36, ele pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Em sua resposta, entretanto, o doutor da lei se recusa em falar o nome do samaritano, limitando-se a responder o que usou de misericórdia para com ele. Diante de todo o cenário construído por Jesus, qual seja um homem qual estava necessitando de ajuda, após ter sua ajuda negada por dois religiosos representantes da moral e dos bons costumes, foi acolhido por alguém cuja identificação religiosa era bem conhecida e odiada pelos ouvintes e por aqueles que simplesmente resolveram não ajudar. O samaritano, então, estendeu a mão ao homem caído, sem levar em consideração que ele poderia se tornar impuro ou se preocupar com a sua salvação. E o interessante é que Jesus, ao perguntar para ele, não perguntou... O doutor da lei pergunta a Jesus: quem é meu próximo? E ao final Jesus responde: quem foi o próximo do homem? Quem é o nosso próximo, mas mais do que isso, de quem somos próximos? Assim como escribas e doutores da lei, também acreditamos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Entretanto, não podemos jamais nos esquecermos que, diferentemente dos que acreditavam, a salvação não vem pelo cumprimento da lei. Ela não vem pelo moralismo, mas é uma dádiva, um presente dado por Deus ao nosso favor. Vejam comigo o que Paulo nos ensina ao escrever aos Gálatas. Abram comigo a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 16 a 21. Gálatas, capítulo 2, versos 16 a 21. Diz assim então a palavra de Deus: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro, então, do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A cruz, o símbolo da cruz, que é o símbolo do cristianismo, é um símbolo que se popularizou no mundo. Há tempos, porém, que a cruz tem perdido seu significado e foi reduzido a uma joia de luxo, um desenho para se tatuar, um artigo para se pendurar na parede, um objeto de decoração. Sem falar na postura mística ou idólatra que tantos têm diante da imagem da própria cruz. A cruz se tornou um ornamento em vez de um instrumento de vergonha e de morte.
Ao romantizarmos o seu significado, nós apagamos o seu poder. Nada poderia ser mais horroroso do que a crucificação. Ela era um instrumento brutal e humilhante de tortura e execução. No entanto, a cruz é o símbolo do cristianismo. Foi sobre a cruz que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Carregou sobre si os horrores do pecado e derramou a sua vida sem pecado, para que todo aquele pecador que nele crê, todo o que ele recebe e todos os que desejam seguir com fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, não procure ser salvo. Não tente ser salvo, mas haja como alguém que já foi salvo. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Não precisamos provar que somos salvos. Não precisamos buscar a salvação. Não precisamos evitar o inferno. O que precisamos é seguir a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E o que Ele nos deixou foi maior do que a própria lei. O que Ele nos deixou foi maior do que qualquer moralidade. O que Ele nos deixou foi como viver o amor ao próximo. Como colocar o ser humano acima de qualquer doutrina e acima de qualquer lei. A lei, o homem não foi feito para a lei. A lei foi feita para o homem. A lei é boa, ela conduz o nosso estilo de vida, ela serve como estrada muitas vezes para nos guiar, ela serve como balizadores, mas a lei, ela não pode ser sacralizada. A lei não pode jamais estar acima da vida humana. Não esqueça de onde você foi salvo. Quem procura a salvação vive em desespero, se debatendo, tentando sobreviver ao legalismo e à doutrina, até que finalmente ele se cansa, afunda e morre. Quem vive como salvo, vive com leveza. Ele sabe de onde ele foi resgatado por Jesus. Ele sabe de onde Jesus o tirou e por isso sabe que o que ele simplesmente precisa fazer é não voltar mais para aquele lugar de onde Cristo o tirou. Abra comigo em Romanos, capítulo 3. Perdão, não precisa abrir, eu vou ler em outra tradução, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e talvez se você ler, você vai acabar se confundindo. Eu vou ler então Romanos, depois se vocês quiserem ler em casa, Romanos capítulo 3, versos 21 a 28, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E Paulo diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Um dos pesos
que normalmente colocamos em nossos ombros é a famosa frase: Deus é amor, mas também é justiça, é fogo consumidor. E falamos isso como se amor e justiça fossem opostos ou contrastantes, quando na verdade o amor de Deus e a sua justiça são complementares. A justiça de Deus é justamente a garantia que temos do seu amor. Agora sim, abram comigo em Romanos capítulo 5, versos 8 a 11. E diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Portanto, a justiça de Deus é justamente olhar para nós, para aqueles que foram salvos, para aqueles que já estão salvos pelo sangue de Cristo. E isso nos torna justos diante de Deus. A justiça de Deus é cumprir a sua promessa. Deus, ele é justo, sim, porque ele cumpre a sua promessa. E a promessa de Deus é que em Cristo Jesus nós nos reconciliamos com ele. Em Cristo Jesus o seu amor foi manifesto. Logo, o Deus justo não é o fogo consumidor. O Deus justo é justamente o Deus que é amor. E ele é amor porque ele nos justifica diante do sangue de Jesus Cristo. E não pelo que fazemos, e não pela lei que seguimos, e não pelo moralismo, e não pelo fardo que colocamos em nossas costas, e não por aquilo que seguimos, e não por aquilo que corremos atrás. Deus já nos salvou. Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não precisam viver as suas vidas mostrando ou buscando a salvação. Isso nos torna pesados, isto nos torna tristes e não leves. Ser cristão é ser leve. Ser cristão não é buscar a salvação. Ser cristão é buscar estar diante de Cristo, é buscar imitar a Cristo. Ser cristão, como o licenciado Rafael sempre chama atenção, é um pequeno Cristo, é ser um imitador de Cristo. Mas isso não pode ser um fardo, isso não pode ser com tristeza. Acaso Jesus era triste? Acaso Jesus era triste por fazer a vontade de Deus? Jesus foi chamado de beberrão, de festalhão, não foi? Jesus foi chamado justamente porque ele gostava, ele se divertia, Jesus era feliz por ser filho de Deus. Aquilo não era um fardo para ele, mesmo sabendo que ele seria crucificado. Então por quê? Para sermos seguidores de Cristo, precisamos ser tristes, precisamos ter um fardo pesado nas costas, precisa ser difícil a caminhada. Se somos imitadores de Cristo, é porque por ele nós já fomos salvos. E não precisamos ficar constantemente buscando a salvação, buscando ser merecedor da salvação, porque nada do que você faça, nada do que eu faça, pode justificar ou pode me fazer merecedor da salvação. Porque se isso fosse possível, Cristo crucificado seria em vão. O que me levou a trazer essa mensagem hoje foi o testemunho que nós ouvimos na FATIP de um turco convertido ao cristianismo. O nome dele
Eimir. Ele foi na faculdade, ele é um missionário hoje, e ele foi na faculdade dar o seu testemunho. E que lindo testemunho. E isso me queimou o coração. E ao mesmo tempo também me deixou triste. Turco como é, ele seguia o islamismo, a lei do Islã. Ele contou para nós que ele era teólogo, ele fazia faculdade de teologia. Os seus pais, o seu pai e a sua mãe, eram professores de teologia. Ou seja, eles também ensinavam o islamismo, a lei do Islã. E como aqui também, segundo ele, lá eles têm diversas interpretações também do islamismo. E como, por exemplo, ele deu para nós o fato de que, para uns, quando você vai orar, você precisa se lavar. E essa lavagem, às vezes, muda de lugar para lugar, de entendimento para entendimento. Para uns é só lavar as mãos e lavar os pés. Para outros tem que lavar as mãos até os cotovelos. Para outros tem que lavar os pés até o joelho. Então, isso vai mudando de acordo com cada entendimento. Mas um dia, ele, estudando o islamismo, ele não encontrou, ele olhando para o islamismo e olhando para o seu país, ele não viu melhora. Ele não viu como a lei a que ele estava seguindo estava melhorando a vida dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E então, estudando, ele começou a ter interesse pelo cristianismo. Ele começou a estudar a reforma protestante, porque ele dizia, o Islã, ele precisa de uma reforma. Ele não queria ser cristão, ele só queria usar a reforma cristã como exemplo para que o islamismo fosse reformado, procurando então fazer com que a lei que ele seguia fizesse algo de bom para o seu povo. O Islã odeia o cristianismo, principalmente eles odeiam a cruz, o símbolo da cruz, eles simplesmente odeiam. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi o fato deles odiarem a cruz, foi o motivo pelo qual esse ódio pela cruz, essa repulsa pela cruz, tornou-se ainda maior. Ele falou que nas televisões, comerciais, filmes, novelas, ele comentou que muito se via a cruz tatuada em diversos atores. Muito se via a cruz desenhada aqui atrás da orelha, ornamentando algum lugar, mas toda vez que eles viam essa cruz, a pessoa que estava portando essa cruz não estava fazendo algo bom, estava sempre fazendo algo ruim, tanto em filmes, quanto em novelas, quanto em lugares. E eles então começaram a associar o símbolo da cruz como algo repulsivo, como nós havíamos comentado antes. A cruz perdeu o seu valor e foi feito simplesmente como algo ornamental. Então ele encontrou uma igreja evangélica, ele não disse a denominação e também não disse a linha doutrinária, mas ele começou a conversar com o pastor para entender. E a primeira pergunta que ele fez para o pastor é: o que o cristianismo significa para você? E o pastor então começou a conversar com ele e falou sobre relacionamento. E quando o pastor falou de relacionamento, ele: como assim relacionamento? Relacionamento? Como assim relacionamento com? Eles não entendem, eles simplesmente não entendem quando você fala de relacionamento entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e Jesus Cristo. Eles não entendem. Para eles, o Islã é simplesmente seguir uma lei. Você tem que seguir a lei. É assim que eles são ensinados, é assim que eles são doutrinados. Não existe compromisso com relação a relacionamento. Gostando ou não, você tem que cumprir a lei. A lei é boa, a lei te justifica. Então você tem que cumprir a lei. E para eles basta cumprir a lei para serem salvos. Eles têm que cumprir a lei para serem salvos. E quando o pastor falou para ele sobre relacionamento, ele simplesmente ficou perdido, ele não entendia. Ele falou que ficou 1 ano para ser batizado. E depois de batizado, ele ficou mais 1 ano para se auto-chamar de cristão. Ele não queria ser chamado de cristão. De tanto que era a repulso e o receio dele com relação aos seus pais também. Mas aí quando ele finalizou, eu perguntei para ele: Eimir, mas qual foi a grande diferença que você viu entre o Islã
e o cristianismo? O que foi que te despertou? Qual foi o grande boom para você? Ele falou, foi justamente o fato de que no Islã eu estou preso a uma lei. A lei é prioridade. Eu preciso seguir a lei. Eu preciso estar atento à lei. E se eu não estiver atento à lei, não só vou perder a minha salvação, não só vou deixar de ser salvo, como também vou sofrer as consequências. E no cristianismo, eu entendi o que é relacionamento. Eu entendi o que é ser cristão. Eu entendi que ser cristão não é regra, não é doutrina. Ser cristão é ato, é atitude, é amor ao próximo. Acima de qualquer coisa. É amor a Deus, é relacionamento com Deus. E esse relacionamento me faz relacionar. Ele dita a regra como eu tenho que me relacionar com o meu próximo. E foi isso que me libertou. E o ponto que me deixou triste foi que ele falou que aqui no Brasil a gente pode adorar a Deus. Aqui no Brasil nós somos livres para sermos cristãos. Lá não. Ele falou que ele não está mais na Turquia porque ele teme, porque os seus pais continuam como professores do Islã, e ele teme também pela sua irmã. O relacionamento dele com os pais está voltando agora. Os pais não aceitam que ele seja um cristão. E ele é missionário e continua levando a palavra de Deus, continua levando, então, da onde ele foi liberto, da onde Jesus o tirou. Mas ele falou, quando ele chegou aqui no Brasil, ele viu essa maravilha. Nós somos livres para adorar e para seguir a Jesus Cristo. Não somos oprimidos, não somos amarrados, não somos penalizados. E aí ele veio com a seguinte história. As pessoas, os teus tataravô lá atrás, teve a ideia de construir um palácio. E ele começou a edificar o palácio do nada, do zero. Fundamento, edificação, e ele começou a construir, morreu, veio o tataraneto e continuou a reforma, continuou construindo, levantando coluna, veio o tataraneto dele, o filho dos netos, continuaram construindo, continuaram ornamentando aquele castelo, chegou os filhos, continuaram construindo, os pais continuaram incrementando aquele castelo. Mas os filhos que nasceram naquele castelo simplesmente não entendiam e não davam o valor. Quando eles nasceram dentro do castelo, eles não tinham a menor ideia de como aquele castelo foi para lá. Eles não respeitavam mobília, eles não respeitavam os ornamentos, os detalhes, eles não viam, eles eram apáticos para os detalhes desse castelo, porque eles nasceram naquele castelo. Eles não ajudaram a construir, eles já nasceram, já estava pronto, era só usufruir. E eles não davam valor. E muitas vezes é assim para a gente. Nós temos a liberdade de sermos cristãos, falar abertamente num púlpito, numa rede social, somos cristãos. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Nós já nascemos no castelo pronto. E nós não fazemos a menor ideia de como foi duro, como foi árduo, para os que vieram antes de nós, construir e levantar esse castelo do qual hoje nós podemos usufruir. E isso me deixou triste, porque uma pessoa que para ser cristão, ela tem que se esconder, quando ela chega num lugar onde ela pode ser livremente cristão, ela vê um cenário de que aquilo que para mim é mais caro, para as pessoas que já têm, que podem, é banalizado. E isso me deixou profundamente chateado. E foi isso que me levou a trazer essa mensagem de hoje. Portanto, que possamos viver essa liberdade. Que possamos viver com a leveza de quem já foi salvo. Não com o peso de quem busca a salvação. De quem ainda precisa mostrar que é merecedor da salvação. Pois, de fato, já fomos salvos. E hoje somos libertos em Cristo Jesus. Que Deus seja conosco, que Ele nos ajude. Amém.